Maravilha, meus sultões do swing. Sextou, eu já iniciei a sexta-feira com uma discussão boa aí, né? Sobre Friends. Na live a gente comenta mais um pouquinho. E hoje sextou com cinética química, viu? Pessoal, cinética tem a ver com rapidez, né? Química tem a ver com reações químicas, transformações químicas. Então a gente vai estudar agora fatores que interferem na rapidez de uma reação química. Ô, meus amados, deixa eu já falar um negócio para vocês. O termo velocidade para reação química ele está sendo abolido, viu? Fazia muito tempo que eu não via um livro trazer isso e o livro de vocês do SAS ele até fala, né, que está sendo abolido e tudo mais. Eu vou explicar para vocês por quê. Tem um pouco a ver com a física. Fisicamente, a palavra velocidade ela está associada com deslocamento por unidade de tempo, né? Então eu preciso ter um deslocamento. E isso estava causando muita confusão dentro da química, porque vocês estão vendo uma reação química acontecendo aí no copo, e o copo está parado, né? Então, assim, não existe um deslocamento em relação ao tempo, né? Claro que se você pensar em nível molecular, tem. Mas assim, se você pensar em nível mecânico, não, né? E o termo velocidade ele está associado muito com o nível mecânico. Então começou-se a utilizar bastante a palavra rapidez das reações químicas, tá? Então vocês vão perceber que ao longo da aula eu vou falar bastante sobre rapidez. O que é rapidez? É justamente a taxa pela qual os reagentes são consumidos e os produtos são formados numa reação química, tá? Pessoal, já começando aqui a falar um pouquinho com vocês, ó, imaginem essa reação química aqui. Amônia formando nitrogênio e hidrogênio, tá? Percebam que a reação já está balanceada, já está tudo uma festa aqui. Inicialmente, eu só tenho amônia. Percebam que a concentração de N2 e de H2 está zerada. O que vai acontecendo com o passar do tempo? A concentração de amônia vai diminuindo, né? Porque ele é o reagente, ele está sendo consumido, e eu vou formando esses dois camaradas aqui. Como essa reação é um equilíbrio químico, e a gente vai ver isso mais para frente, eu não consigo consumir toda a amônia. Então, quando eu chego num certo período de tempo aqui, essa reação ela cessa. Né? Mas percebam que a quantidade de amônia ela foi bastante diminuída, enquanto a quantidade de nitrogênio e de hidrogênio ela foi bastante aumentada, foram bastante aumentadas. Tá? Então, o que acontece? A gente acabou de colocar numa tabela aqui a rapidez com qual foi formado nitrogênio e hidrogênio e a mesma rapidez com a qual foi dissolvido ou consumido amônia. Tá? Se a gente colocar isso num gráfico, como é que ficaria? Olha só. A quantidade de amônia caindo com o passar do tempo, enquanto as quantidades de nitrogênio e hidrogênio aumentam com o passar do tempo. Tá? Percebam que o gráfico segue a ideia da tabela, tudo bem? E chega um certo ponto que esse gráfico ele praticamente se estabiliza, né? Que é o ponto de equilíbrio que a gente vai comentar no próximo livro, tudo bem? Meus amados, o que acontece? A gente consegue calcular a rapidez média, por mais que esteja V ali de velocidade, vamos usar o termo rapidez, a rapidez média de formação, no caso aqui de consumo de amônia, né, e de gás hidrogênio e gás nitrogênio, utilizando essas fórmulas aqui. Né? O que é esse colchete aqui? A concentração de amônia, dividido pelo tempo que durou a reação. Tá? Como é que eu calculo isso, essa variação na concentração? A concentração final, está aqui, ó, a concentração final, né, está aqui a concentração final de amônia, e a concentração inicial dela está aqui, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Percebam que eu uso o módulo aqui para esses resultados ficarem todos positivos, tá? Para eu ter uma rapidez positiva. O que você tem que perceber? Quem está sendo consumido e quem está sendo formado. Né? Quem está sendo consumido nesse caso é a amônia, quem está sendo formado, nitrogênio e hidrogênio. Percebam que eu tenho fórmulas para os três aqui. Tá? Aqui a concentração de nitrogênio final e inicial, dividido pelo tempo final e inicial, e aqui as concentrações de hidrogênio. Tá? Pessoal, quando a gente vai para a amônia, né, então quando a gente fala da rapidez de formação da amônia, a gente pode estabelecer o seguinte, ó, na primeira hora de reação, a concentração final da amônia era de 4 mol por litro, a concentração inicial era de 8. Quanto tempo durou? 1 hora menos 0 hora, né, que foi o início da reação. Eu vou ter uma velocidade, uma rapidez aí, média de 4 mol por litro hora.
tá? É estranho essa unidade, né? 4 mol por litro hora. Mas o que você está dizendo? Para cada litro de solução, em 1 hora, eu consumi 4 mols de amônia, tá bom? Quando eu vou para o segundo intervalo, entre 1 e 2 horas, olha como já muda. Essa reação ela fica um pouco mais lenta. E quando eu venho para a terceira hora, essa reação fica mais lenta ainda. Tá? Percebam que a rapidez de consumo da amônia, aqui nesse caso, ela vai diminuindo. O que vai ao encontro do gráfico. Ó, você começa consumindo bastante e depois você tem uma estabilizada no consumo, né? Então, essa é a ideia para a gente calcular a rapidez média das reações, tá? Vocês percebam que olhar o V aqui induz a gente a falar velocidade, né? Eu não gosto muito dessa notação com V. Eu prefiro uma anotação com R para a gente comentar sobre rapidez. Mas eu resolvi manter a anotação do livro até para não confundir vocês, tá? Pessoal, aqui para a gente, rapidez e velocidade vai ser a mesma coisa. Só estou frisando para vocês que o termo velocidade ele está sendo abolido aos poucos, tá? Então, vocês que vão prestar vestibular no ano que vem, coisa do tipo, muito provavelmente vocês lerão no vestibular o termo rapidez e não velocidade de reação química, tá bom? Pessoal, para calcular a rapidez da reação como um todo, o que eu faço? Eu pego a minha rapidez de formação ou de dissolução da minha substância e divido pelo coeficiente estequiométrico. Tá? Quando eu faço essa divisão pelo coeficiente estequiométrico, eu chego na minha velocidade da reação para esse intervalo aqui. Percebam que, como é uma velocidade da reação, uma rapidez da reação química, olha só, tanto a rapidez da amônia, quanto do nitrogênio, quanto do hidrogênio, elas dão iguais para o mesmo período de tempo. Tá? Porque é uma rapidez da reação como um todo. Tudo bem? Aqui embaixo, a reação ela já se procede de uma maneira mais lenta. Ó. E na terceira hora, de uma maneira mais lenta ainda. Tá? É justamente isso que a gente verificou lá no gráfico. Tudo bem? Pessoal, antes da gente falar de rapidez, né, e tudo mais, a gente tem que entender uma coisa que aqui acabou ficando para o final, que é o seguinte: a reação química ela pode ocorrer ou não, tá? Então, por exemplo, não é toda a reação química que acontece, tá? Quando você mistura uma quantidade de água, por exemplo, com uma quantidade de óleo, não acontece reação química, entendeu? Existem 4 fatores principais para as reações químicas acontecerem. A gente vai comentar cada um deles, tá? Uma coisa importante que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: o fato da reação acontecer não quer dizer que ela é rápida, tá? Então, tem 2 exemplos aqui. Um exemplo estava no livro, né? O hidrogênio ele reage com o oxigênio espontaneamente. Só que a reação é bem lenta, assim, muito lenta. Outro exemplo é o seguinte: o ferro ele reage com o oxigênio do ar espontaneamente. Ele forma o óxido de ferro, ferrugem. Porém, a reação é bem lenta, não é uma reação rápida. Ela é acelerada pela presença de umidade, mas em geral ela é uma reação lenta. Outras reações lentas, formação do petróleo, é uma formação lenta, né, de hidrocarbonetos. Tá? Então a gente tem diversas reações que acontecem, porém são lentas. Então, o fato da reação acontecer não significa que ela vai ser rápida. Tá? A termodinâmica estuda esse fato da reação acontecer ou não. Depois que a gente decide, a reação vai acontecer, aí vira campo de estudo da cinética, que é o que a gente está falando aqui. Tudo bem? Pessoal, primeira coisa, afinidade entre os reagentes. Então, assim, quanto maior a afinidade entre os reagentes químicos, maior é a chance deles buscarem estabilidade. Um exemplo clássico que a gente tem que vai contra isso são os gases nobres. Os gases nobres, por si só, eles já são bastante estáveis. Então, qual que é a tendência deles? Eles reagem muito pouco. Tá? Já o hidrogênio tem a tendência oposta. Ele é muito instável. Ele tende a reagir com mais facilidade. Tá? Então, a primeira ideia é afinidade entre os reagentes. Se eu tiver um dos reagentes que já for estável, não vai compensar para ele fazer a reação química. Tá? Outra coisa, o contato entre os reagentes. Pessoal, existem 2 contatos. Choques frontais não efetivos, então são esses tipos de choque aqui, ó.
choques que geram uma repulsão e não uma atração de fato, e choques tangenciais, né, o famoso triscar. Então, esse tipo de choque não é interessante para uma reação química. Quais tipos de choque são interessantes? São colisões com uma força interessante, tá? Onde a geometria da molécula seja respeitada. Então, aqui, ó, na molécula de oxigênio, perceba que o choque não é frontal, tá? E o mais importante, gente, é o seguinte: quando, quando o choque acontece dessa maneira aqui, frontal, porém lateralmente, né, ó, de uma maneira aqui angular, vamos dizer assim, há uma interação onde eu formo uma coisa chamada complexo ativado. Então, o que é o complexo ativado? É um composto instável, a gente não consegue verificar ele experimentalmente, tá? Somente na teoria. E desse complexo ativado vai sair os meus produtos da reação, tá? Então, choques efetivos também são importantes para a reação acontecer, tá? Terceiro ponto, formação do complexo ativado, comentei com vocês. O complexo ativado, ele é um complexo que tem energia muito alta. Ele é um composto que a gente não consegue verificar experimentalmente, eu já comentei com vocês, só na teoria. E o que acontece? É o ponto de maior energia da reação química. Após isso, a energia é diminuída e eu formo os produtos, tá? Pessoal, quando a reação química sai do complexo ativado, é sinal que ela vai acontecer, tá? Então, formei o complexo ativado e comecei a sair dele, é sinal de que a reação química vai acontecer, tudo bem? E o quarto ponto aqui para acontecer a reação química é a energia de ativação. Quanto menor for a energia de ativação, que é essa energia para os reagentes chegarem no complexo ativado, mais fácil vai ser da reação acontecer, tá? Existem maneiras da gente diminuir essa curva aqui, ó, de energia de ativação das reações, usando catalisadores, tá? As enzimas, por exemplo, elas fazem isso no organismo. Então, assim, a reação de digestão, por exemplo, de um pedaço de carne, ela é extremamente lenta. Com a ação de enzimas, a gente consegue diminuir o tempo de reação, tá? E aí a gente consegue ter uma digestão mais rápida, tudo bem? Então, energia de ativação também é importante. Quanto mais baixa a energia de ativação, mais fácil para a sua reação acontecer. Percebam que aqui em cima eu tenho o complexo ativado, aqui embaixo eu tenho os produtos da reação, tudo bem? Galera, como orientação de estudo, além do livro de vocês aí e das atividades do formulário, realizar lá o portal do SAS, viu? Capítulo 11, frente 2, tá? Não se esqueçam de realizar. Pessoal, vou dar uma moral para vocês também, com relação a formulários, tá? Se alguém tiver formulário atrasado e tudo mais, tenta resolver até o começo da semana que vem para a gente conseguir dar um upgrade nessas notas, tá? Pessoal, muito obrigado. Na nossa live a gente conversa. Bom fim de semana para vocês.